Vamos pro 6, cansaço social. Gostei. Esse aqui é maneiro porque é um cansaço que é bem interessante e eu posso estender isso em outra live também se a gente for falar de introversão, extroversão e ambiversão. Pode ser uma live inteira à parte. Mas eu falei um pouco disso já na live que eu fiz sobre as questões relacionadas a características de personalidade e testes de personalidade. Tem um pouco sobre isso lá já. O que seria o cansaço emocional aqui? Ele ocorre após interações sociais que são intensas, desafiadoras ou desagradáveis. Diferente do cansaço físico, ele drena sua energia emocional e mental. De novo, isso aqui parece redundante, mas eu confesso que eu considero cansaço social um tipo de cansaço. É, Cada pessoa vai ter uma característica de ser mais introvertida ou extrovertida e ela vai cansar mais rapidamente de interações sociais. Discordo de que apenas relações, interações intensas, desafiadoras ou desagradáveis causem o cansaço. Eu acredito que elas causam mais rápido, mas interações sociais por tempo suficiente vão fazer qualquer ser humano cansar, principalmente se a pessoa estiver mais no espectro de introversão, porque ela vai cansar mais rápido. Mas se essas interações tiverem essas características, qualquer um vai cansar mais rápido também. Como identificar o cansaço social? Você pode se sentir exausto depois de um dia inteiro socializando um evento ou depois de lidar com pessoas difíceis, por exemplo. Mas não é só isso. Outros sintomas incluem sentir-se drenado emocional e mentalmente, mesmo após aquelas interações que normalmente seriam agradáveis. Pode surgir a necessidade de se isolar e recarregar suas energias sozinho. Perfeito! Vamos voltar aqui no cansaço emocional. Tem muita gente que relaciona, eu estou cansado no meu trabalho. Porque tem a questão do estresse, ok? O meu trabalho é estressante, por exemplo. Beleza, pode ser verdade. Desculpa, eu esqueci de dois sintomas de cansaço emocional muito comum que são mais físicos, né? Um sintoma de cansaço emocional físico muito comum são dores, porque geralmente o cansaço emocional vem de a gente se sentir tenso, se sentir inseguro, angustiado, ansioso. E o nosso cérebro entende que, né, de novo, 97% da história da humanidade sendo caçador-coletor. É, o nosso cérebro entende que os perigos que a gente está enfrentando são físicos, é tipo um predador. Então ele deixa os músculos prontos para luta ou fuga. E se a gente fica muito tenso por muito tempo, o cérebro pensa que, sei lá, tem um predador rondando a gente diariamente. É quase isso, assim, instintivamente. Não que ele literalmente pense isso, mas ele utiliza mecanismos de defesa para isso, porque foi isso para isso que ele foi criado e se desenvolveu. Então ele vai deixar os músculos tensos porque a qualquer momento a gente precisa lutar ou fugir. Se a gente fica assim por vários dias, a gente vai começar a sentir dores musculares, ok? Então principalmente aqui, né, aquelas dores musculares podem ser sintoma de um cansaço emocional. Outras pessoas vão ter um sintoma diferente. Algumas pessoas é muito marcado como elas começam a ter problemas gastrointestinais. Eu ainda não pesquisei a fundo qual é a relação, se tem uma hipótese entre por que uma coisa ou outra acontece, mas de fato a pessoa pode ter uma úlcera nervosa ali no estômago, sabe, a ponto de precisar de cirurgia de vez em quando, né? Então a pessoa apresenta problemas gastrointestinais, sabe? Então isso pode ser também fruto de cansaço emocional. Isso são algumas coisas que eu gostaria de dizer. Era muito importante eu ter falado, me escapou lá no momento. E percebe que aqui ele não traz, né? Então, de novo, corpo e mente, né, sendo o mesmo organismo. Mas às vezes a gente está super cansado do trabalho e não é meramente cansaço emocional. Ou às vezes a gente acha que é cansaço emocional e o que está acontecendo é o cansaço social. Quem sabe você é uma pessoa mais introvertida e o teu trabalho faz você ter que lidar muito com clientes cansativos. E às vezes você está tendo mais cansaço social do que cansaço emocional. E às vezes você mudar para um trabalho com menos interação social, às vezes menos trabalho em grupo, menos trabalho com clientes, pode ajudar com o cansaço social. Às vezes é fácil a gente confundir uma coisa com a outra. E o cansaço social, de novo, se a gente cansa demais, o cérebro está muito orientado, como eu falei, para a gente interagir socialmente, porque é muito necessário para a nossa sobrevivência, principalmente quando a gente era caçador-coletor. Né? Ainda mais naquela época, nossa sobrevivência estava mais intimamente ligada, mas não que hoje em dia também não esteja. Né? A gente continua vivendo em sociedades, mas não é tão da forma como era. Isso é assunto de novo para outro vídeo, para outra live. Mas o que acontece é,
O cérebro está muito orientado para isso. Tanto que a gente tem coisas como pareidolia, que é a tendência de ver rostos em figuras aleatórias. Porque o nosso cérebro está voltado a identificar rostos humanos, porque isso é necessário para a sobrevivência. E, obviamente, isso cansa, é importante para a sobrevivência, mas cansa. Então, partes do nosso cérebro que estão relacionadas com essas questões de socialização, aqui é mais complexo, não é tão fácil de falar. Tem questões de linguagem, tem uma parte do sistema límbico, uma parte do neocórtex, blá blá blá. Né? Então, todas as partes ali que estão relacionadas com isso, elas vão cansar também. E aí a gente vai precisar de um tempo de automanutenção. Perceba, de novo, o cérebro, né, o nosso organismo, instintivamente vai querer que a gente fique um pouco mais na nossa, fazendo atividades mais solitárias, essa sensação de recarregar a nossa bateria social, que é um termo muito bom que está sendo utilizado hoje em dia. Como é que a gente lida? Né? Fundamental respeitar os limites sociais e entender que está tudo bem precisar de um tempo para si. Diferente do que muita gente fala, não, o mundo não é dos extrovertidos. Na verdade, tem espaço para todo mundo. A gente só precisa entender as nossas necessidades e agir bem, utilizar bem esses limites e as nossas características e pontos fortes. Criar um equilíbrio entre interações sociais e períodos de privacidade pode ajudar a recarregar as suas energias e manter um estado de bem-estar emocional e mental. Perfeito, não tenho nada para adicionar. Percebe como tem uma espécie de uma regra e um padrão? Entenda seu limite, respeite seu limite, previna de ficar ultrapassando seu limite e quando você chegou no teu limite, que está exausto daquele tipo de cansaço, evita de ficar fazendo a coisa que causou o cansaço. Ok? Percebe como não é uma coisa de outro mundo, né? Mas a gente precisa entender que tipos de cansaço tem para a gente respeitar e tomar essas escolhas.